Olá, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Rodrigo Medeiros. Ele é analista e especialista em fundos imobiliários. Primeiramente, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço ao convite aí, ao reconhecimento e a oportunidade aí de conversar com teus ouvintes aí sobre fundos imobiliários. Que bom que você aceitou. Eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite aí para a gente conversar um pouco hoje sobre os setores de fundos imobiliários. Para a gente começar a falar sobre os setores, existem vários, né? Vamos começar aí pelos fundos de papel, que são os fundos de CRI. Quais são as vantagens e os principais riscos desse tipo de fundo, Rodrigo? Então, os conhecidos fundos de papéis, né? Que na verdade são os fundos de recebíveis, que são fundos que investem em certificados recebíveis imobiliários, LCIs, em instrumentos que não são como nós chamamos de tijolo, né? Você tem como, na verdade, eu não diria assim uma vantagem, mas uma característica, Ricardo, em que ao investir num fundo imobiliário desse, você não está investindo propriamente num imóvel que vai lhe gerar renda, tá? Mas num título de crédito que vai lhe gerar renda, que tem uma garantia imobiliária, ok? Muitas pessoas não conhecem ou não estão às vezes acostumadas, mas é muito comum, tanto, por exemplo, no setor da construção civil, quanto às vezes em grandes empresas, eu ceder o que chama-se de recebíveis imobiliários, que são recebimentos futuros de algumas receitas que eu tenho previstas, e emitir CRIs, que é a maior base desses fundos imobiliários. Tá? Então, eu emito ali uma quantidade de dívida, por exemplo, referente aos próximos 10 anos de aluguel de um imóvel, aos próximos 15 anos de aluguel de um imóvel. Tá? E durante aqueles 10, 15 anos eu vou receber um percentual de juros, correção monetária e amortização sobre essa dívida. Okay? Então, você tem como vantagem no investimento num fundo imobiliário de CRI, tá? O primeiro ponto, a diversificação. Porque o interessante do fundo de investimento imobiliário de recebíveis é aquele investidor que investia em recebíveis diretamente. Quando eu faço um investimento em recebíveis diretamente, dificilmente eu consigo investir mais do que 2, 3 títulos desses, porque normalmente os investimentos são muito altos. Então, para o pequeno investidor, muitas vezes ele nem está acessível a ele. Muitas vezes é exigido que você seja um investidor qualificado. Quando eu vou para um fundo imobiliário que investe nesse setor, eu tenho um fundo com uma grande diversificação, ou seja, com um grande número de títulos dentro da sua carteira, tá? E que possibilita que os pequenos investidores tenham acesso tanto a esse tipo de investimento, quanto a um investimento diversificado. E como é que se remunera isso para o cotista? Juros e inflação, ok? Então, nós temos juros pré-fixados, nós temos juros pós-fixados, e você vai receber aqueles juros. Isso diferencia muito do aluguel que eu tenho nos fundos imobiliários conhecido como tijolo, em que lá eu recebo o aluguel mensal do imóvel, esse aluguel ele é repassado após as despesas para o cotista. No caso do fundo de recebíveis, são juros mesmos. Então, eu não costumo dizer que tem vantagens ou desvantagens, são características. Tá? E a principal característica disso tudo que eu falei é que os fundos de recebíveis, tradicionalmente, eles rentabilizam mais do que o fundo chamado de tijolo. Por quê? Porque quando o fundo de recebível paga, quando ele recebe o seu lucro líquido, nesse lucro líquido eu tenho juros recebidos do mês e atualização monetária, tá? IPCA, IGPM, o que foi acertado naquele título. Enquanto que no fundo de tijolo isso não acontece. No fundo de tijolo, a atualização monetária ela se reflete no aumento do aluguel de tempos em tempos e na valorização do imóvel quando observado. Então, quando eu tenho o fundo de recebível, eu tenho uma remuneração maior. No entanto, o investidor também tem que saber que o yield desses fundos, evidentemente, tem que ser maior, porque eu tenho um aspecto ali diferente que diferencia ele do tijolo e que, como eu costumo até dizer no fundo de papel, o fundo de papel tem uma característica muito peculiar em que eu tenho uma obrigação de reinvestir parte dos meus rendimentos. Tá? Há uma tese
de que no fundo de tijolo eu não precisaria reinvestir, porque o tijolo acompanharia a inflação e tudo mais. Isso não é bem 100% certo, né? Não é bem assim, o ideal é sempre você reinvestir uma parte, mas para o fundo de tijolo é um pouquinho mais certo. No entanto, no fundo de recebíveis, como eu tenho essa característica muito peculiar de receber inflação todos os meses, ou todos os semestres, depende da forma que recebe, eu tenho a obrigação de de reinvestir uma parte desses rendimentos. Tá? Não sei se essa é mais ou menos a sua questão. Sim, é justamente isso, é explicar exatamente quais as características principais de cada setor. E aí, quais são os principais riscos desse tipo de investimento, investir em fundos de CRI? O fundo de CRI tem como um principal risco, no meu ver, é o risco de crédito. Tá? Porque, como eu comentei, você é dono de um título de crédito. Tá? Então, por exemplo, até tem gestoras que consideram fundos de recebíveis como renda fixa, chamam de renda fixa. É errado, porque sendo fundo imobiliário é renda variável, eu não posso dizer que ele é renda fixa. Mas ele é mais próximo da renda fixa do que da renda variável. E sendo titular de títulos de crédito, eu tenho o risco da inadimplência. Eu tenho o risco, por exemplo, de uma falência e não receber os valores. Então, quanto normalmente mais arriscado for esse meu título, mais alto é o meu juro. E, evidentemente, maior é o risco de eu não receber nada. E aí, como é que funciona? Não recebi nada. Qual que é a característica do CRI? Eu ter como garantia um imóvel. Ok? Então, vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. O fundo comprou uma dívida de 10 milhões de reais da empresa X. A empresa X deu um imóvel em garantia referente àquela dívida. Por isso é um CRI. Tá? Que, na verdade, esse CRI ele vai representar, por exemplo, tá? O quanto vai se receber de financiamento dos imóveis que aquela empresa X está dando em garantia. A empresa ficou inadimplente com o aluguel, com o CRI, com a dívida. Ficou inadimplente, o fundo não recebe. Aí funciona muito semelhante como se fosse um aluguel. Ficou inadimplente, não recebe. Aí eu tenho que executar a minha garantia. Tá? Vou executar o meu imóvel. O que nós vimos no mercado recentemente de fundos de papéis? Ao executar essa garantia, às vezes esse imóvel, até por conta da crise, não valia mais sequer o valor do título. E aí eu tinha uma perda. Então o que acontece? Eu tinha lá uma dívida de 10 milhões sobre um número X de apartamentos que aquela empresa tinha dado em garantia referente às prestações daqueles imóveis. Quando eu executo aqueles imóveis, eu descubro que aqueles imóveis valem 5 milhões. Aí eu tenho uma perda de 5 milhões. Tá? Então esse é um grande risco, o risco de crédito desses títulos. Um outro risco que é nessa mesma linha, tá? É eu, por exemplo, ter imóveis que são de difícil liquidação, de difícil venda. Nós temos um caso, por exemplo, num dos fundos de recebíveis da XP, em que o fundo tornou-se titular de um prédio comercial inteiro na cidade de Santos, porque a empresa deixou de pagar a dívida. Ela deixou de pagar o CRI. Como eu tinha garantia o imóvel, o fundo passou a ser proprietário do imóvel. E ele não consegue vender o imóvel. Ele pôs à venda e vendeu um imóvel, um prédio inteiro na cidade de Santos. Não é uma tarefa fácil. Mesmo eu reduzindo o valor para baixo do que eu teria direito à dívida, tá? Eu tenho dificuldade. Então, esse é o grande risco de crédito. E aí, o que o cotista, o investidor que vai investir em fundos de papéis, ele precisa analisar para se proteger desse risco? Evitar algum fundo imobiliário que tenha um excesso de concentração em um único CRI. Porque o fundo imobiliário de papel ele tem como característica te proporcionar investir em CRI de forma diversificada. Então você tem que olhar lá e tem que ter uma diversificação. Eu não posso olhar o relatório mensal do fundo, ou então, se ele não fizer um relatório mensal, o informe trimestral, que é onde tem todos os CRIs que o fundo vai ter, todos os LCIs. Eu não posso ter, por exemplo, uma concentração de 15%, 20% em um único CRI. Porque uma inadimplência desse CRI vai me levar a um prejuízo muito grande, ainda que eu tenha minhas garantias. Tá? Então, esse é o maior risco que eu observo nesses fundos imobiliários.
Por outro lado, qual que é a grande vantagem de um fundo que investe em recebíveis imobiliários, por exemplo, num momento igual ao atual do Brasil? Eu consigo ter boas taxas de juros, muitas vezes pré-fixadas, que eu não conseguiria acessar como pessoa física. Então, nos fundos, eu tenho muitos fundos de recebíveis, por exemplo, que compraram títulos a 9% mais inflação, 8,5% mais inflação, 10% mais inflação. Aonde tu consegues isso hoje no mercado? É muito difícil você, como pessoa física, pequeno investidor, conseguir 9% mais inflação, né? Com taxa de juros a 6,5%, com NTNB abaixo de 6%, mais inflação, eu consegui um instrumento que me pague 9% mais inflação isento de imposto de renda somente via um investimento desse. Então, ele torna-se uma fonte de diversificação para aumentar meu yield mensal, para aumentar meu yield anual. Tá? Então, eu tenho um ponto negativo, mas eu também tenho um ponto positivo nele. Entendi. Como você falou que o principal risco é o risco de crédito, você olhar o rating ali na carteira ajuda você a fugir um pouco, assim, evitando o risco B, pegando somente A mais, e assim por diante? Mais ou menos, porque quando, né, como eu faço a minha atividade lá no Desmistificando FI, eu leio todos os relatórios, né? E quando você vê os relatórios, você vê que nem todos os CRIs têm rate, né? Nem todos os CRIs têm aquela classificação de nota de crédito. Então, fica muito difícil eu te dizer que aquilo dali é uma proteção, porque nós não temos assim uma certeza da forma que foi feito e de que aquilo dali realmente é válido. Tá? Eu vejo como principal garantia é a diversificação, tá? Você ter um cuidado para que nenhum título pague elevados juros, porque você tem que ver assim, numa economia como a nossa, que nós, apesar dos problemas, nós temos uma economia madura, eu tenho um título que pague uma taxa de juros muito alta enquanto o mercado não está pagando, opa, aí eu tenho um problema. Então você olha aquilo com atenção. Isso sim é um risco. A nota de crédito ali é importante você ver, tá? Mas não é muito importante, porque quase todos eles têm muitos títulos que não têm nota de crédito. São empresas pequenas, eles não têm a obrigação, às vezes, de fazer essa classificação na nota de crédito, porque fazer uma classificação na nota de crédito é uma coisa cara também. Então, nem todo CRI tem essa classificação, muitos deles não têm. Então, não daria para te dizer assim que é um ponto como absoluto. Eu mandaria cuidar, assim, eu sugeriria cuidar realmente com a taxa de juros excessivas. Então, normalmente, os CRIs que nós vimos dar problemas, por exemplo, foram CRIs de loteadoras, que pagavam 15%, 16% ao ano mais inflação. Isso não era muito sustentável e deu problema. Tá? Entendi. Eu vi também um artigo seu, lá no Desmistificando o FI, falando que fundos de CRI, fundos de papel, eles não são muito aconselháveis para o longo prazo. Você poderia explicar melhor o porquê? Sim. Na verdade, a ideia do artigo não era dizer que ele não é aconselhável por longo prazo, como se fosse algo assim que você não pudesse investir, né? Porque todo investimento deveria ser por longo prazo, né, Ricardo? A ideia do artigo, quando eu escrevo, é dizer que, na minha visão, o fundo de recebível ele tem uma característica mais volátil do que o fundo de tijolo, tá? Que me leva a entender que eu tenho momentos em que eu tenho que estar exposto aos fundos de recebíveis e momentos que eu não tenho que estar exposto aos fundos de recebíveis. Então, quando eu digo que ele não é assim, vamos dizer, o meu fundo preferido para longo prazo, é porque eu tenho essa visão. Por que eu tenho essa visão? Porque os fundos de recebíveis, eles acabam, até eu já comentei, que é como se fosse 4 ciclos de investimentos, tá? Então, o fundo imobiliário de recebíveis, ele tem ciclos um pouco diferentes, às vezes, dos fundos de tijolo, e ele se valoriza e desvaloriza, subindo acima do valor patrimonial e baixando do valor patrimonial, e movimentos que, às vezes, diferenciam um pouco do fundo de tijolo.
Então, se você conseguir ter um pouco desse acompanhamento, você vai conseguir potencializar um pouco mais o teu ganho. Eu vou te exemplificar, vou te explicar um pouquinho o que eu vejo desses 4 ciclos dos fundos de recebíveis, que é uma explicação que eu tenho dado já há algum tempo. Tá? Os fundos imobiliários, qualquer fundo imobiliário, tá? Ele tem uma ligação direta e inversamente proporcional à taxa de juros, mais especificamente à taxa de juros futuro. Quando eu tenho uma elevação da taxa de juros futuro, eu tenho uma desvalorização das cotas dos fundos imobiliários. Isso ocorre porque, né, a taxa de juros isenta de risco, que é considerado os juros da dívida pública, ele aumenta, então o investidor vai exigir que o fundo imobiliário lhe pague um rendimento mais alto. Como o fundo imobiliário não pode pagar um rendimento mais alto, porque ele está atrelado a uma série de produtos que o rendimento tende a uma estabilidade, então o que o mercado faz? Ele, na verdade, desvaloriza o valor da sua cota. Então, eu tenho a valorização da taxa de juros, eu tenho a desvalorização de todas as cotas. Isso é uma consequência que sempre ocorre, tá? E no mundo inteiro. Quando eu vejo esse movimento, tá, de juros sendo elevados, os juros começam a ser elevados porque a inflação no país está alta, tá? Falando simplificadamente, né? Existem outros motivos, evidentemente, mas assim, de um modo geral eu posso dizer, a inflação está subindo ou está ficando muito alta, o Banco Central, o Copom, sobe os juros para controlar essa inflação. Como eu estava com a inflação muito alta e os fundos de recebíveis, eles sentem diretamente em suas receitas a inflação que está ocorrendo no mês, tá? Naquele momento em que a inflação ainda estava alta, ele tem um rendimento muito mais alto do que os outros fundos imobiliários. Isso faz ao mercado ter uma percepção que aqueles fundos têm um rendimento muito elevado, então ele é muito bom, e elevam o valor da cota daquele fundo. Ok? Quando eu subo a taxa de juros, todos os fundos caem. E, consequentemente, os fundos de recebíveis também caem. Tá? Neste momento, normalmente os fundos de recebíveis, eles às vezes caem um pouquinho menos no primeiro momento. Por quê? Porque também parte das receitas dos fundos recebíveis são originárias de juros pós-fixados, tá? Atrelados ao CDI, que variam conforme a taxa Selic se eleva. Ou seja, eu subi a taxa Selic, eu subi o rendimento do fundo imobiliário. E aí o fundo de recebíveis, nesse primeiro momento de queda, ele absorve um pouco menos esse movimento de queda em razão do fluxo do mercado e mantém um rendimento alto. Tá? Então nós temos aí o primeiro ciclo. Ocorre que na sequência, tá, eu tenho a estabilidade dos juros mais altos, mas eu tenho uma inflação que cai bastante. E a partir do momento que eu tenho uma inflação que cai, tá, eu tenho, consequentemente, uma redução dos rendimentos com base naqueles títulos que eu não tenho o pagamento, que eu tenho via pagamento de inflação. E aí eu tenho uma redução do rendimento. Quando eu tenho essa redução do rendimento de novo, as cotas caem. E aí esse, de repente, teria sido um momento que, se o investidor tivesse se antecipado, ele não teria perdido esse valor. E ele poderia ter migrado para outros fundos imobiliários. E assim o ciclo continua. Eu tenho as taxas de juros elevadas, a inflação baixou, o Copom faz o quê? Baixa novamente a taxa de juros. Neste momento que ele baixa a taxa de juros, tá, os fundos imobiliários sobem, pelaquela nossa mesma equação. Os juros baixaram, então a cota dos fundos imobiliários sobe. Acontece que neste momento nós temos o que eu costumo dizer assim, que é um pouco ruim para os fundos de recebíveis e eles não se valorizam na mesma proporção. Por quê? Como a receita dele vem de inflação, juros e muitas vezes de juros pós-fixados, quando o Copom está baixando a taxa de juros, é porque a minha inflação está baixinha. Se a minha inflação está baixinha, a receita dos fundos recebíveis também reduz. Tá? Só que quando eu venho baixando a taxa de juros, a minha receita via juros futuros, via CDI, também baixa. Ou seja, enquanto todos os fundos imobiliários estão se elevando porque a taxa de juros está caindo, os fundos de recebíveis, normalmente, eles ficam um pouco estagnados, porque o rendimento deles também começa a cair porque a taxa de juros está caindo. E aí só vou ter uma melhora novamente
nessa receita dos fundos recebíveis e nos rendimentos quando eu tiver um novo momento do mercado, que daí eu chamo de terceiro ciclo, que é com a taxa de juros mais baixa, a inflação se normaliza e eu posso ter um bom receitamento desses fundos e um bom rendimento. Aí esses fundos que ficaram um pouco para trás, eles se valorizam. Um exemplo disso é o artigo que eu escrevi em novembro do ano passado, que eu fiz uma recomendação de compra generalizada de fundos recebíveis. Então, o espectador que está nos assistindo, se ele for lá em qualquer site de pesquisa de fundos imobiliários e pegar os fundos recebíveis, ele vai observar que ali por volta de outubro, novembro do ano passado, os fundos recebíveis estavam com o valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque eles estavam nisso que eu chamo do segundo ciclo. Os juros tinham caído, a receita deles tinha sido pressionada e, consequentemente, as cotas não tinham se valorizado. E eu fiz uma recomendação generalizada de compra desses fundos porque eu já estava observando uma estabilização da inflação que elevaria essas receitas e faria com que as cotas se valorizassem. E é exatamente o que nós observamos, que é aí onde eu chamo do terceiro ciclo. Com a taxa de juros mais baixa, tá? Eu entro no quarto ciclo, que é o quê? Todo fundo de recebíveis recebe, normalmente, juros, amortização e inflação. A amortização não é distribuída ao cotista. Essa amortização ela pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, ou no que chama-se de bullet, que é ao final. O normal é mensal. Todo mês eu recebo uma amortização. O que o fundo faz com a amortização? Ele reinveste, ele compra novos títulos. Porque aquilo, se ele pagar para o cotista, é amortização, não é de rendimento. E os juros e a inflação ele paga no formato de rendimento. Quando os juros estão muito baixos e a inflação controlada, e o fundo vai a mercado comprar os novos títulos, ele tem que comprar títulos com juros mais baixos do que às vezes ele tinha em carteira. E aí eu posso gerar novamente um novo ciclo de reduzir o rendimento e provocar uma queda no valor da cota. Tá? Então, por entender que o fundo imobiliário, né, falando resumidamente, porque isso é uma explicação bem longa, ele tem esses 4 ciclos, tá, bem característicos, eu entendo que ele não seja um título que você diz assim, vou comprar esse fundo de recebíveis e vou esquecer. Você até pode fazer isso, mas você tem que saber que você vai ter oscilações nesse valor de cota. E se você fizer um acompanhamento, você consegue, às vezes, absorver um pouco o mercado. Então, o que acontece? Em novembro de 2017, eu dei uma recomendação generalizada de compra de recebíveis. Até o momento, a minha recomendação é mantenha. Comprar mais, já não estou mais vendo muito, porque hoje um fundo de recebível ele custa 5, 6, 7% acima do valor patrimonial. E aí já não parece mais justificar tanto. Porque uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte, fundo de recebível, ele é proprietário de um título. Por que eu vou pagar mais caro por aquele título? Você entendeu? Eu tenho que ter alguma coisa que realmente me justifique. Eu tenho a taxa de juros mais elevadas, então justifica aquele prêmio. Acontece que todos os fundos tendo esse prêmio, é por quê? É porque o rendimento deles estão muito bons. E qualquer movimento hoje da taxa de juros pode vir a afetar isso. Qualquer redução forte da inflação pode vir a afetar isso. Então, no momento, a recomendação é de manutenção, mas é possível que eu chegue no momento que eu entenda que não. Os fundos imobiliários recebíveis estão muito esticados, devem ser vendidos. O que eu já não vejo tanto dos fundos de tijolo, que eles também têm esses ciclos, mas eu vejo que eles têm um ciclo muito mais longo para eu fazer esse movimento. Tá? Então, quando eu escrevi aquele artigo, a ideia foi essa, não foi dizer que o fundo de recebível não deve ser para o investidor de longo prazo, mas é que ele não é aquele título do compre e esqueça. Eu tenho que ter esse acompanhamento. Entendi. Bem interessante isso. Então, quer dizer que os fundos de recebíveis, eles têm um ciclo diferente dos fundos imobiliários em geral. É uma coisa a se analisar bem. Então, quer dizer que, na sua opinião, como analista, que pode já fazer recomendação, passou o momento de se comprar fundos de papel? São poucos aí, algumas exceções somente? Eu não diria assim de forma generalizada que passou, porque eu ainda vislumbro um espaço para valorização. Ele só não está mais tão bom como era. Tá? Então, o investidor que entrar agora num fundo de recebível,
ele tem que ser, vamos dizer assim, mais criterioso do que, por exemplo, em novembro de 2017. Lá eu dizia, escolhe, claro que eu fiz a recomendação de alguns que eu considerava melhor, né? Mas você poderia escolher qualquer um que eles iam, de modo geral, valorizar. Tá? Nesse momento, eu consigo ainda achar alguns fundos de recebíveis que vão valorizar, ou que estão até mesmo descontados. Hoje ainda eu estava estudando um, que na minha visão está um pouco descontado, tá? Perto dos outros fundos de recebíveis, e que pode ser comprado. Mas ele já não é um fundo que hoje você poderia ter um percentual elevado da sua carteira. Um fundo de recebíveis, hoje, o setor de recebíveis, eu não recomendaria, por exemplo, mais do que 15% a 20% da carteira, porque eu já tenho ele valorizado. Tá? Enquanto que, por exemplo, no final do ano passado, eu podia recomendar 30% da carteira de fundos recebíveis com bastante tranquilidade, porque eu não tinha ainda o risco desse choque de desvalorização por outros motivos. Tá? Só para tentar esclarecer um pouco para quem está nos assistindo, que essa questão do ciclo bem demarcado dos fundos de recebíveis, tá? O que eu gosto de explicar é que assim, esse ciclo ele é marcado pelo rendimento dos fundos de recebíveis. Então, o que acontece? Quando eu tenho um fundo de tijolo, vamos pensar num imóvel, tá? Com um contrato atípico para facilitar, e ele vai pagando rendimento. Se a taxa de juros subir, o rendimento vai ficar igual. Se o rendimento é de R$ 1, o rendimento vai continuar sendo de R$ 1. Ele não vai mudar, porque o rendimento é um aluguel sobre o imóvel. Ele pode afetar uma renovação do aluguel, ele pode ter algumas outras questões que ele vai afetar, mas o rendimento imediato ele continua igual. Então, a variação da cota, ela ocorre pela variação da taxa de juros. No fundos de recebíveis, não. No fundos de recebíveis, como eu tenho um rendimento variável, que vem uma parte de inflação, outra parte vem de aplicações em CDI, que essas sim variam conforme eu subo a taxa de juros ou eu baixo a taxa de juros conforme varia a inflação. Então, nesse momento, eu tenho uma variação do rendimento. Ou seja, diferente do fundo de tijolo, no fundo de recebíveis eu tenho, nos momentos de movimento de juros, eu tenho variação do valor da cota pelo movimento dos juros e também pela variação dos seus rendimentos. E aí, quanto maior for esses movimentos, eu posso ter reduções drásticas nos rendimentos dos fundos imobiliários, como, por exemplo, aconteceu em 2017, quando nós estávamos tendo inflações muito baixas, porque a taxa de juros tinha sido muito elevada no início do ano, né? E fez com que os fundos de recebíveis tivessem rendimentos muito baixos. Então, é nesse ponto que eu tenho essa variabilidade maior nos fundos de recebíveis. Entendi, bem interessante. Bom, dá para perceber que só sobre fundos de recebíveis dá para fazer umas 4, 5 lives, né? E tem bastante assunto ainda. Lembrando que para quem está assistindo também, o Rodrigo ele é analista, isso quer dizer que ele pode fazer recomendações. Então, eu já tinha conversado com ele antes, no final ele vai fazer uma indicação. Então, acompanhem até o final, que pode ser bem interessante para vocês estudarem e fazerem a compra também. Agora, indo para um outro setor de fundos imobiliários, os fundos de fundos. Quais são as principais características e o que a gente deve olhar e quando comprar? Certo. O fundo de fundo, o que é um fundo de fundo? É um fundo que compra outros fundos, certo? O principal ponto que eu costumo dizer para o investidor é o seguinte: se você está disposto a estudar, entender o mercado e fazer sua própria carteira diversificada, possivelmente o fundo de fundo não seja um fundo recomendável para você. Porque um fundo de fundo é, de certa forma, eu delegar a um profissional do mercado que faça a carteira para você. Porque ele vai pegar o seu dinheiro e vai comprar outros fundos. Uma outra opção, às vezes, eu sendo um investidor muito pequeno, em que eu não vou conseguir ter uma carteira diversificada, eu invisto num fundo de fundo, que é uma forma de eu diversificar a minha carteira, tá? Que eu não conseguiria ter se eu tivesse aplicando diretamente. Tá? Então, acho que essa é uma primeira característica. Eu, particularmente, tenho um acompanhamento do fundo de fundo, às vezes muito semelhante ao fundo de recebível, tá? Por meio de ciclos. Se eu ver que tem uma oportunidade de entrada, eu faço a recomendação de compra, né, para o meu assinante.
Se não tiver, eu não faço essa recomendação de compra e não faço a recomendação que se mantenha em carteira. Porque eu entendo que o meu assinante é um assinante que está estudando e que ele quer realmente ter a sua própria carteira diversificada. E que momento é esse? O que eu faço? Eu acompanho quais fundos tem na carteira daqueles fundos. Então, eu pego o fundo, eu pego o informe trimestral. O informe trimestral é um documento obrigatório exigido pela CVM que os fundos produzam, tá? Trimestralmente. Nesse informe trimestral, eu tenho todo o patrimônio do fundo. Então, lá eu consigo identificar quais cotas o fundo de fundo tem, por exemplo, do fundo A, do fundo B, do fundo C. Eu faço uma perspectiva daqueles fundos e faço uma comparação com o valor patrimonial do fundo e o valor de mercado. Normalmente, a minha indicação vem quando o valor de mercado do fundo está abaixo do valor patrimonial. Por quê? O que é um fundo de fundo? O que é o patrimônio do fundo de fundo? São as cotas a mercado. E as cotas ao mercado é o que o mercado está disposto a pagar. Ou seja, se o fundo for no mercado e vender todas as suas cotas, aquele é o valor patrimonial dele. Então, se eu tenho um fundo de fundo, que o valor patrimonial são R$100, e o valor de mercado dele é 85, isso significa que eu comprar o conjunto de fundos que tem na carteira daquele fundo, tá? Eu vou pagar um desconto de 15%. E aí eu tenho alguns poréns. No fundo de fundo, eu também pago taxa de administração, taxa de gestão e tudo mais. E nos fundos que estão dentro dos fundos de fundos, eu também vou pagar taxa de gestão, taxa de administração. É como se eu pagasse duas taxas. Então, essas duas taxas, elas têm que valer a pena esse desconto do valor de mercado do valor de patrimonial para eu pagar essas duas taxas. Tá? Tem alguns outros poréns que, se nós fôssemos entrar agora nessas duas taxas, quando é o mesmo administrador do fundo que está dentro do fundo de fundo, tal, que não é cobrado, mas senão nós íamos nos estender, não vem ao caso agora. O que importa para o investidor é isso. Fundo de fundo, que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, aí você olha. Você olha porque você vai lá e vê, não, mas essa carteira é boa, essa carteira tem bons fundos, esse fundo aqui ele vai melhorar o rendimento, o mercado ainda não captou isso, e faz a recomendação de compra, e aí o cotista compra. Fundo de fundo, que o valor de mercado está consideravelmente acima do valor patrimonial, eu já não vejo atrativo. Porque seria mais ou menos o seguinte, eu pegar o meu patrimônio e comprar aqueles fundos que estão na carteira, tá? E pagar mais barato. Porque o valor de mercado do fundo de fundo é mais caro do que o valor patrimonial. Então não parece fazer sentido, né, Ricardo? Eu pegar, por exemplo, está R$110 a cota do fundo de fundo, mas o seu valor patrimonial é R$100. Com R$100, né, hipoteticamente falando, eu conseguiria formar aquela carteira do fundo de fundo. Com um detalhe, normalmente nos fundos de fundos, eu vou ter um ou outro fundo imobiliário que eu nunca teria. Aí tem um fundo lá que às vezes o fundo comprou, não foi um investimento muito bem feito e ele não quer se desfazer para não gerar prejuízo para o cotista naquele momento, pelo prejuízo contábil, que afetaria o rendimento, tá? E aí ele vai ficando no fundo. E se eu sou um investidor consciente, eu olho aquilo e digo, não, esse fundo eu não teria de jeito nenhum. Então, que sentido faz eu comprar esse fundo de fundo que está cotado acima do valor patrimonial? Na minha visão, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, faz sentido para mim, fundo de fundo, isso, quando eu estou com ele cotado abaixo do valor patrimonial e eu ainda vejo alguma expectativa ou não desse rendimento. Eu vou dar um exemplo de recomendação de compra minha, foi o caso do fundo de fundo do BTG. O fundo de fundo do BTG estava consideravelmente abaixo do valor patrimonial dele, e uma série de fundos que ele tinha dentro da carteira, como Edifício Galeria, BC Fund, Projeto Água Branca, tinham expectativas, na minha visão, de melhora do rendimento, que elevaria, consequentemente, o rendimento do fundo de fundo. E isso faria o mercado olhar com outros olhos para aquele fundo. Eu fiz a recomendação de compra e foi realmente a recomendação de compra bastante acertada. É um dos fundos que mais se valorizou na carteira recomendada do Desmistificando, tá? Mas com essa característica. Vai chegar um momento que eu vou recomendar a venda, sem sombra de dúvida. Porque, de novo, o fundo de fundo e o fundo de recebíveis, eu particularmente tenho uma visão de que se você conseguir
vender num momento adequado, ele é interessante. Diferente do fundo de tijolo, que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Tá certo. Antes de sair aí da parte de fundos de papel e ir para a parte de fundos de tijolo, você falou anteriormente que, atualmente, ou dependendo aí da circunstância, é bom ter em torno de uns, no máximo, né, 15, 30% aí, dependendo de como está o ciclo do mercado, na parte de papéis. É mais ou menos essa a recomendação mesmo? No máximo uns 30% e o resto manter mesmo em tijolo? Principalmente para o investidor de longo prazo? Sim, eu entendo que sim, Ricardo, que assim, o investimento, o investidor ele tem que pensar o seguinte: o investimento em fundo imobiliário, ele tem que ter como pressuposto a geração de fluxo de caixa. A maior vantagem do fundo imobiliário é que todo mês você vai receber um rendimento. Se você é um investidor em formação de patrimônio, você vai reinvestir. Se você é um investidor em fase de usufruir o patrimônio, você vai gastar aquele rendimento, ok? E esse rendimento, eu sempre digo o seguinte: ele tem que ser sustentável no longo prazo, sustentável frente à inflação. Não adianta você ganhar R$ 10 hoje, esse rendimento ser bom, tá? E daqui a 10 anos continuar sendo R$ 10 nominalmente falando. Porque com a inflação, esse R$ 10 vai ser, no máximo, na melhor das hipóteses, R$ 5. Tá? Então, eu tenho que ter essa sustentabilidade. Para ter essa sustentabilidade, eu defendo que você tenha que diversificar a sua carteira. E diversificar entre vários setores. Eu tenho vários setores. Eu tenho, porque nós estamos falando aqui, fundo de tijolo e fundo de recebíveis. Mas, na verdade, quando eu pego o fundo de tijolo e abro, aí eu vou ter fundo de shopping, fundo de logística, lajes corporativas e alguns outros. Então, se eu fizer uma concentração muito grande nos fundos de papéis, o que vai sobrar para eu diversificar do outro lado? Então, por isso, essa é a minha recomendação. Num momento muito que se visse uma possibilidade muito grande de valorização dos fundos recebíveis, você poderia até alcançar 30% da sua carteira. Mas mesmo assim, eu não consigo recomendar isso tudo, tá? No atual momento, não poderia ser mais do que 15% da carteira do investidor. Tá? Porque ele já não é mais aquele fundo que vai pagar um super rendimento. O que é interessante do fundo recebível? O fundo recebível ele possibilita que o seu rendimento aumente um pouquinho. Tá? Só que se você se basear totalmente em fundos de recebíveis para ter um rendimento muito alto, você vai ter aquele problema que eu falei, você vai ter que reinvestir os seus rendimentos. Porque o rendimento ele vem de inflação. E aí o investidor que às vezes é um pouco descuidado, o investidor que não tem um estudo muito grande, ele pode gastar esse rendimento, fazer outra coisa com esse rendimento, e lá na frente ele vai descobrir que, poxa, mas esse rendimento aqui já não dá mais para pagar minhas despesas. Então, por isso que essa recomendação é entre 15% e 30% no máximo, para poder diversificar o outro lado. Entendi. Agora, indo para a parte dos fundos de tijolo, né? São vários setores, como você falou, numa live só não dá para falar de todos eles, né? Mas vamos começar, por exemplo, pelos fundos de shoppings. Quais são as principais características e como saber se é um bom shopping que consta naquele fundo imobiliário? Sim. As principais características do fundo de shopping é você possibilitar, acho que você ser sócio de um shopping. Esse eu acho que é um dos principais pontos interessantes do fundo de shopping. Você como investidor, e aí eu não digo nem só pequeno investidor, tá? Às vezes até mesmo grande investidor, não consegue construir um shopping, virar sócio de um shopping. Você só tem duas formas de virar sócio de um shopping: via fundo imobiliário ou comprando ações das poucas empresas que exploram esse setor. Ocorre que as empresas que exploram esse setor, elas têm um pagamento de dividendo, muitas vezes, com base no mínimo legal, que é 25%. Nos fundos imobiliários, esse mínimo legal é 95%. Então, eu tenho um pagamento de rendimento bem mais elevado. Tá? Qual que é o grande ponto, na minha visão, positivo do fundo de shopping, se eu comparo com os outros fundos? Tá? Porque, assim, não existe o fundo melhor ou fundo pior. Eu tenho as características. E alguns têm umas características mais fortes do que outros. O fundo de shopping, ele tem a receita dele advinda do que nós chamamos de aluguel mínimo e de aluguel percentual. O aluguel mínimo é um aluguel que se fixa entre o lojista e o shopping, que o lojista vai pagar, independentemente de ele ter venda ou de ele não ter venda. Ele vai ter que pagar aquele aluguel. Tá? Então vamos supor que seja R$ 10.000. Ou a receita percentual é um aluguel que esse lojista paga
sobre o percentual da sua venda, normalmente acima de um valor X de faturamento. Então, eles estipulam lá, por exemplo, R$1 milhão. Até R$1 milhão eu pago só aluguel mínimo. Depois de R$1 milhão, eu vou pagar um adicional sobre o meu faturamento. Tá? Quando eu estou numa economia mais ou menos ruim, porque não pode ser ruim, porque se for ruim a loja fecha. Então ela é mais ou menos ruim a ponto de a loja se manter, eu tenho um aluguel mínimo. Se eu tenho uma economia que quer melhorar, que está começando a melhorar, como nós estamos otimistas com o Brasil para 2019, eu tenho um aumento imediato do aluguel. Por quê? Porque eu passo a ter uma melhora do meu aluguel percentual, sem precisar passar por uma revisional de aluguel. Tá? Então, o fundo de shopping ele tem essa característica que é muito importante. E depois, o fundo de shopping ele tem alguns outros pontos que possibilitam diversificação de receita e aumento de receita quando a economia melhora. O fundo de shopping, por exemplo, ele tem uma receita bastante importante advinda dos estacionamentos. Quando tem uma economia mais pujante, as pessoas vão mais no shopping. Nossos shoppings, diferente dos shoppings americanos, eles exploram muito a atividade de lazer. Então, as pessoas vão ao shopping para jantar, para comer, para passear. Isso gera custo de estacionamento, gera receita de estacionamento. Se eu tenho um fluxo muito elevado de pessoas, o shopping consegue, por exemplo, explorar a atividade de mídia. Banner para marketing, uma TV que exibe lá um marketing e assim por diante. Então, eu tenho uma diversificação de receita muito grande e que possibilita o aumento de receita e, consequentemente, o aumento de rendimento numa melhora da economia. Por exemplo, um pouco diferente do que acontece numa laje corporativa, no aluguel de uma sala, uma laje corporativa, em que lá eu tenho que respeitar 3 anos do aluguel para daí fazer uma revisional a preço de mercado. No shopping é quase que imediato. Melhorou a economia, eu melhoro a receita. Tá? Depois eu tenho algumas outras características nos fundos de shopping, que é o seguinte. Os fundos de shopping eles costumam ter participações nos shoppings. Então, eu tenho, na verdade, uma administração profissional do shopping e eu tenho uma administração profissional do fundo. Nessa administração profissional do shopping, há uma preocupação muito grande que o shopping esteja sempre em bom estado de conservação. Veja você como cliente, não se ponha como investidor. Você tem 2 shoppings para ir. Você vai no que está bem conservado ou você vai no que está velho, está feio, está, sei lá, com tudo quebrado, vazamento de água. Você não vai. Você vai no shopping bom, no shopping bonito. E os shoppings sabem disso. Então, eles têm a preocupação de manter esses shoppings sempre muito bem conservados. E conservação custa dinheiro. Então, parte da receita do shopping ela é reinvestida. Ela é reinvestida para a manutenção necessária e até mesmo para pequenas melhorias que nós vamos observando no shopping. Tá? Qual que é o diferencial disso, por exemplo, para o setor de lajes corporativas? No setor de shopping, o imóvel vai se mantendo atualizado. Consequentemente, o meu rendimento é um pouco menor, porque a receita foi dirigida para a melhoria do imóvel. Normalmente, nas lajes corporativas, eu tenho um certo descuido quanto a essa parte, porque o prédio leva muito tempo para envelhecer, até porque seu uso é menor, e ele também não tem tanta procura simplesmente pelo seu embelezamento ou por sua característica externa. Tá? Ele tem, claro, o aspecto corporativo e tudo mais, mas ele não é tão predominante. E às vezes não é incomum nós termos prédios que passam 10, 15 anos sem fazer nenhum tipo de melhoria, fazemos apenas algumas obras necessárias para não ter um vazamento de água, por exemplo, um problema com energia. E aí, ao passar de 15 anos, eu tenho que fazer o que nós chamamos de um grande retrofit e tem uma despesa muito grande e aí zero o rendimento ou o rendimento cai demais. Isso no fundo de shopping é um pouco mais difícil, porque ele vai mantendo atualizado o imóvel, ele vai mantendo o imóvel sempre muito bem conservado e atualizado com base nos outros ativos. E aí entra a questão de como escolher esse shopping. Para eu escolher esse shopping, eu tenho que escolher esse fundo de shopping que tem essa preocupação, que eu vejo que os imóveis estão sendo atualizados, estão sendo reformados, estão bem localizados. Tá?
Eu vou pesquisar, vou pegar o endereço do shopping e vou ver onde é que ele está. Não, mas aqui é um bairro que não tem uma população muito grande. Deixa eu ver então como é que está a vacância desse shopping. Nossa, mas esse shopping está com 30% de vacância e eu não tenho população ao redor. Esse shopping vai demorar para me receitar bem. Agora eu pego, por exemplo, um shopping Pátio Higienópolis, que é o nosso ícone nos fundos de shoppings. Shopping muito bem localizado no Pátio Higienópolis, tá? Uma população imensa ao seu redor, quase zero de vacância, eu não tenho erro. Qual que é o resultado disso? Um dos menores yields do mercado. Tá? Eu não sei se eu consegui responder tudo que você perguntou. Conseguiu sim. Aí uma outra pergunta, você até citou um shopping como exemplo. Eu vi num vídeo que você falou lá com o professor Arthur, que geralmente fundo monoativo é uma cilada, né? Mais arriscado. Isso também se aplica a fundos de shopping, visto que a gente tem vários fundos de shopping que são monoativos, porém com vários inquilinos dentro? Isso. Eu não disse que monoativo era uma cilada, tá? Lá no Arthur. Isso que disse foi a editora lá que botou na matéria lá, que sempre chama um pouco a atenção, né? A ideia não era dizer que era uma cilada. A ideia era demonstrar o risco que tem no monoativo, mas principalmente no monoinquilino. Tá? A minha preocupação como analista, quando eu analiso uma carteira, quando eu faço o meu serviço do assinatura mensal, quando eu faço recomendações, é o monoinquilino. Eu tenho muita preocupação com o monoinquilino. O que é o monoinquilino? É um fundo que só tem um inquilino. Então, ele só tem, por exemplo, o Banco do Brasil, ele só tem o Santander, ele só tem a Atento. Tá? Tudo fundos que existem. Isso me preocupa por vários motivos. Se o inquilino sair, eu fico sem aluguel. Na hora de renovar o aluguel, o inquilino diz assim, se eu sair, tu vai ficar sem rendimento, a tua cota vai cair 50%. Vamos renegociar o aluguel? E aí você fica como? Você tem que renegociar esse aluguel. Né? E evidentemente que normalmente os monoinquilinos estão em monoativos. Né? Mas o monoativo ele é um outro problema. Por isso que eu não transporto essa questão tanto para o shopping. Porque vamos pegar assim, o shopping é um monoativo. Tá? O Pátio Higienópolis, por exemplo, é um monoativo. Ele não é monoinquilino. Quantos inquilinos eu tenho lá dentro? Tem uns 150, 180 inquilinos lá dentro. Né? Então eu não tenho esse risco. E esse é um ponto interessante que eu gosto de destacar também dos fundos de shopping, que eu gosto muito desse setor de fundos de shopping, porque eu tenho uma diversificação muito grande dentro dele, de inquilinos. Você imagina eu ter 180 inquilinos. Quantos inquilinos precisam sair para eu ficar zerado no meu rendimento? Agora, nos fundos de escritório, muitas vezes eu tenho, mesmo nos diversificados, eu tenho lá 10, 15 inquilinos. Ou seja, se sair 5 inquilinos, eu já sinto um baque no meu rendimento. No fundo de shopping, não. Então, essa ideia do monoativo, para o fundo de shopping, não se transporta tanto. Agora, com certeza, naquilo que eu comentei lá no programa do professor Arthur, lá no Infomoney, lá, que é sempre um prazer estar lá com ele, no fundo de shopping monoativo, ele tem aquele problema que eu comentei lá no programa. Ele tem uma dificuldade de fazer novas emissões e crescer. Tá? Isso às vezes pode ser um problema. Pode ser um problema, porque pode ser um problema para a gestora, que às vezes não está sendo bem remunerada, pode ser um problema que a gestora não vai se sentir estimulada a fazer um bom trabalho e consequentemente, gerar valor aos cotistas, e até mesmo o fato de se perder bons negócios no mercado. Né? E também ampliar a diversificação do meu portfólio para melhorar meu rendimento. Tá? Então, evidentemente que um fundo de shopping multiativo, ele é mais interessante. Então, nós temos hoje nós temos já alguns fundos de shopping multiativos, que até pouco tempo atrás nós tínhamos praticamente um fundo que dominava o multiativo. A maioria deles era monoativo, que eu não via grandes problemas, tá? Entendi. Bom, para não estender muito o vídeo, a gente vai falar só sobre mais um setor, que é o setor de lajes corporativas, que é um outro grande nicho aí dos fundos imobiliários. Quais as Sim. principais características deste setor? Esse setor você tem que
quando você investir em fundos de lajes corporativas, esse setor sim, você vai ter que ter o cuidado. Primeiro, para mim, primordial, monoinquilino. Cuidado com o monoinquilino. O monoinquilino ele é realmente um risco muito elevado. Ah, eu não posso ter monoinquilino na carteira. Não, não é bem assim. Às vezes eu tenho lá um fundo monoinquilino que está tendo um yield muito elevado e ele é proprietário de bons ativos, os contratos, por exemplo, atípicos, às vezes ainda são longos. Eu posso ter, mas o percentual da sua carteira tem que ser muito pequeno, tá? Porque se aquele monoinquilino sair, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que, seja, dependendo do tipo de patrimônio que você tiver investido, é você realmente buscar os multiativos. Isso não vai ser possível somente no nosso mercado. Nosso mercado é muito baseado em monoativos e tem excelentes monoativos. Tá? Nós temos muitos fundos imobiliários muito bons que são monoativos. Aí que eles não podem ficar fora da sua carteira. Mas os multiativos, eles têm que também fazer parte da sua carteira, porque é ele que vai gerar uma diversificação maior dela. Depois, você tem um seguinte ponto. Localização. Na laje corporativa, localização é tudo. Tá? Você comprar um fundo que tem uma laje corporativa num local que só ele existe, que não existe nenhuma empresa, que não é um setor tradicional de lajes corporativas, isso é um problema. Porque se a empresa sair de lá, possivelmente você vai ter dificuldade de achar um outro inquilino. E o que eu costumo dizer é o seguinte, fundo imobiliário de tijolo, você tem que pensar que você está investindo num imóvel. Quando eu invisto em imóveis para locação, tá, é desse tipo de negócio eu ter momentos de mais vacância, momentos de menos vacância. Os inquilinos vêm, os inquilinos vão. Para que esses inquilinos venham e vão, eu tenho que ter um bom ativo bem localizado num setor que outros inquilinos se interessem. Se eu tiver num local que poucos inquilinos se interessem, eu corro o risco de ter a saída do inquilino e não ter a entrada de outro e demorar muito tempo para alugar. E aí isso é um prejuízo, porque é despesa que vem para o fundo, com condomínio, com IPTU, com manutenção, com tudo mais, e que vai gerando, na verdade, um rendimento menor para o cotista no problema. Então, localização é fundamental. Como olhar essa localização? O ideal é você pegar os relatórios, pegar os endereços e conseguir entender quais são as boas localizações. A maioria dos fundos de lajes corporativas estão no eixo Rio-São Paulo. Então, você pode pegar alguns relatórios de empresas especializadas no setor imobiliário, como a JLL ou como a revista da Buildings, e começar a entender, se você não entende, o que é uma boa localização. A Avenida Paulista é uma boa localização, Vila Olímpia é uma boa localização, tá? Chácara Zaidan, em São Paulo, é uma boa localização, mas que vai demorar ainda para se desenvolver. Então, se eu comprar um fundo lá, ele está bem localizado, mas vamos dizer assim, que lá é a região do futuro. Daqui 15 anos, lá vai ser a região nova. Então, hoje, eu não vou conseguir ter uma locação e uma facilidade de locação tão grande, por exemplo, quanto a Faria Lima, quanto uma Avenida Paulista, quanto uma Vila Olímpia. Tá? Então, a localização é muito importante para você observar. E aí, depois, você também, o ideal é você olhar a idade desse ativo. Tá? E ver qual o estado de conservação. Por exemplo, você pegar um fundo imobiliário que o ativo tem 80 anos, como nós temos um caso, você vai ter que fazer uma reforma possivelmente nesse imóvel se já não foi feito. E aí você tem que olhar isso. Pô, esse imóvel tem 80 anos. Não, mas tem 80 anos, nós fizeram um retrofit. Há 2 anos atrás o imóvel está ótimo, está perfeito para a realidade atual. Foi instalada uma série de tecnologias novas, de greenfield, de economia de energia, de tudo mais, que deixaram o prédio como se fosse, né, um prédio atual. Ok. Não, ele é um prédio de 80 anos, não tem nada, tá? Como veio ao mundo mesmo, tá? Você vai ter um problema. Você vai ter um problema, porque na medida que os inquilinos forem saindo para ir para os prédios novos, tá? Você vai ter dificuldade de alugar. E aí você vai ter que fazer o retrofit. Tanto que no ano de 2016, tá, nós tivemos uma marcação muito grande dos movimentos, em alguns movimentos de fundos imobiliários que tinham imóveis mais antigos, tá, que o mercado chamou de flying to quality, que era o quê? Como os aluguéis caíram demais, o locatário ele pegava, ele estava no imóvel velho, no imóvel antigo, porque para pagar menos, ele se mudava para o imóvel novo para pagar só um pouquinho mais, porque tudo estava caindo, tá?
e ia ficar num imóvel muito melhor. Esse é um risco que você corre. Então, você tem que olhar a localização e também olhar a idade desse imóvel, o estado de conservação. E aí depois você também olha, se você tiver num monoativo, você dê preferência a, por exemplo, um fundo que ele tenha multilocatários. Estou comprando um monoativo, aí voltamos lá no meu primeiro princípio. A preferência por multilocatário. Tá? Você tem alguns outros pontos que você pode olhar, como, por exemplo, fundos de lajes corporativas. Às vezes, nós temos fundos que compram pedaços de um imóvel. Por exemplo, no caso do monoativo, ele vai lá e ele compra o 10º andar, o 11º, o 15º, o 16º, o 18º e o 20º. Então, ele é dono de alguns andares e ele põe para alugar. Quando eu tenho essa situação, eu tenho o quê? Eu sou dono daqueles andares e eu tenho uma concorrência interna com outros proprietários que são donos dos outros andares. Tá? Por sua vez, eu tenho fundos que compram participações sobre o empreendimento inteiro. Então, por exemplo, nós temos um fundo que ele é proprietário de 50% da participação de um imóvel na Faria Lima. Não importa se é o andar quarto, o quarto andar, o quinto andar, o sexto andar. Não, ele é dono de 50% de todo o empreendimento. Então, ele não tem uma concorrência interna com outro locador, com outro proprietário. Tá? Porque ele participa do empreendimento como um todo. E além disso, uma vacância para impactar ele tem que ser uma vacância mais significativa. Porque quando eu sou dono só de alguns andares, uma vacância de um andar já me impactou. Quando eu sou dono de 50%, a vacância de um andar me impactou em 50%. Você entendeu? Um outro ponto que você vai acompanhar agora é que no atual momento, os fundos de lajes corporativas eles não estão gerando um yield tão elevado. Ele não tem um cap rate tão elevado como às vezes o mercado gostaria que tivesse. Tá? Então, fundos de lajes corporativa, muitas vezes eles não têm esse cap rate. Mas ele tem uma vantagem. Como eu falei, uma vantagem e uma desvantagem. Que na verdade era uma desvantagem e vai se transformar numa vantagem. Esses fundos de lajes corporativas, eles foram muito impactados no ano de 2016 até agora, esse ano. Porque os aluguéis baixaram demais e foram feitas uma série de revisionais que baixaram os aluguéis. Tá? Acontece que nós possivelmente tenhamos uma melhora da economia de agora em diante, que é a nossa previsão. Tá? Mas nós ainda temos uma vacância um pouco elevada, então nós não temos ainda espaço para aumentar os aluguéis, pelo menos não acima da inflação e tudo mais. Acontece que já vislumbra-se no mercado que nós não temos, principalmente no caso de São Paulo, nós não temos construções na cidade de São Paulo em andamento, grandes construções. Então, com o passar do tempo, eu vou ter o quê? Redução da vacância sem entrega de novos grandes empreendimentos que poderiam aumentar essa vacância. Tá? Então, nós vamos observar daqui mais ou menos uns 5 anos uma redução muito grande dessa vacância. E isso vai propiciar com que o aluguel aumente acima da inflação. Tá? Essa é a primeira visão que se tem hoje. Aumentando acima da inflação, eu tenho um rendimento aumentando acima da inflação. Então, o fato de que, às vezes, hoje o fundo de laje corporativa não render tanto como, por exemplo, o fundo de logística, não significa que você não tem que ter ele na carteira. Porque, possivelmente, o fundo de logística vai seguir acompanhando a inflação ali no aluguel, de repente até tem algumas revisionais para baixo, algumas para cima, mas o fundo de laje corporativa deve ser marcado para daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos ele vai ser mais fortemente marcado por aumentos acima da inflação. Não muito alto, mas vão ser. Porque aí nós não temos como precificar, porque aí vai depender da economia melhorar ou não. Né? Se a economia desandar de novo, aí não vai ter escapatória, né? Você falou aí brevemente um pouco sobre vacância. Estendendo aí um pouco a pergunta ainda sobre fundos de tijolo. Você acha que vale a pena a estratégia de compra de vacância? E se sim, como fazer? Sim, se você comprar um bom ativo. Não adianta você comprar vacância num ativo que eu vou ter dificuldade de alugar. Tá? Muitas vezes eu fui me questionaram isso, por exemplo, Torre Almirante Barroso. Vai ficar 100% vago agora. É um imóvel extremamente difícil de alugar. Ele é o imóvel, por exemplo, que tem mais de 80 anos, vai precisar de um retrofit. Não é, na minha visão, não é uma estratégia boa você comprar vacância nele. Tá? Agora, por exemplo, nós temos alguns fundos, daí eu não vou citar agora, mas nós temos alguns fundos multi
ativos de lajes corporativas que têm vacâncias e são proprietários de excelentes imóveis. Mas estão com vacância, porque o inquilino decidiu sair, o inquilino decidiu fechar a operação no Brasil, entre outros. Aí eu vejo uma estratégia interessante realmente de se adquirir. Porque você vê o seguinte, um fundo que tem 20% de vacância, ele não tem só 20% a menos da sua receita. Ele tem também uma despesa que ele está tendo porque aqueles imóveis estão fechados, é condomínio, IPTU. Se eu alugo, por exemplo, se eu reduzo a minha vacância pela metade, eu aumento consideravelmente o meu rendimento, porque eu tenho um novo aluguel e eu tenho também a redução da despesa. Então, eu acho, sim, interessante você fazer hoje compra de vacância, mas tem que ser uma compra inteligente, né? Ah, esse fundo aqui tem 60% de vacância, eu vou comprar. Não, é cuidado, mas qual é a probabilidade de eu alugar esse imóvel? Esse imóvel é bem localizado? Vale a pena? Ou eu tenho um risco, por exemplo, de ter mais vacância ainda. Nós temos um caso desse. Tá? O fundo estava com 40% de vacância, os cotistas, não, eu vou comprar porque eu vou comprar vacância. E o fundo ficou com 60% de vacância. Então, é um risco. É uma estratégia inteligente, mas você tem que analisar o fundo. E aí, como tudo que você faz no fundo imobiliário, você tem que analisar os imóveis que estão dentro do fundo. Localização, qualidade, idade, interesse de outros locatários. Entendi. Então, com certeza, a estratégia de vacância ela é interessante, ela pode dar um bom retorno, mas o risco dela também é bem mais elevado, tem que ser uma análise bem mais criteriosa, né? Eu não diria que o risco é mais elevado, porque como a vacância já aconteceu, tá, você até tem um risco mitigado. Que se você comprar um fundo 100% ocupado, ele tiver vacância. Se o fundo está 100% ocupado, ele só tem um lugar para ir, aumentar a vacância. Né? Se eu tenho um fundo que tem vacância, eu posso aumentar a vacância ou eu posso diminuir a vacância. Então, eu só preciso realmente ter o cuidado de escolher o ativo. Eu não diria que é mais arriscado, tá? Ela é uma estratégia inteligente, ela só tem que ter uma análise mais criteriosa, né? Mas é uma estratégia muito inteligente, na minha visão, você botar fundo de vacância na carteira. E esse tempo que o fundo ficaria aí sem distribuir ou distribuindo menos pelo custo de oportunidade, não seria também um risco um pouco maior ou mesmo assim não? Por isso essa ideia de que realmente você tem que escolher, você tem que ser mais criterioso na escolha do fundo, né? Porque você dizer que tem mais risco é um pouco difícil, porque você pode dizer assim, não, eu vou comprar esse fundo A, porque esse fundo A não tem vacância, então ele tem menos risco daquele fundo que está pagando um pouco menos, né, por causa do meu custo de oportunidade. Mas aí você compra o fundo A e no dia seguinte, por exemplo, ele anuncia uma vacância. Nós tivemos recentemente agora no mercado, vai fazer uns 2 meses, um fundo, proprietário de um excelente ativo, excelente qualidade, um fundo de logística, e ele de uma hora para outra informou que o principal locatário dele vai rescindir o contrato. Aí já imaginou, você compra aquele fundo que estava com a vacância, era a vacância de 7%, uma vacância muito baixa, e no dia seguinte vem uma notícia dessa. Né? Então, por isso que eu digo que eu não considero como um risco, porque você realmente tem esse risco que você falou do risco de oportunidade, mas esse risco pode surgir no fundo com uma vacância. O que você tem que fazer é ser criterioso. Você não pode, por exemplo, esse fundo tem 20% de vacância, mas ele paga 20% menos de rendimento do que um fundo que está 100% ocupado. Não, aí não parece fazer muito sentido, porque ele vai, se ele alugar quase tudo, ele vai subir um pouquinho a mais do que o que já está alugado. Então, eu vou comprar o que está alugado. Acontece que não é isso que normalmente acontece no mercado, você entendeu? Eu tenho normalmente assim um fundo 100% ocupado pagando 0,60% e um fundo com 20% de vacância pagando 0,51%, 0,52%. Então, essa estratégia vale a pena, porque aí quando ele aluga tudo, ele passa para 0,70%, 0,72% do que tu pagou. Mas, com certeza, você tem que ser muito mais criterioso. Entendi. Agora, uma parte que com certeza muita gente deve gostar e até ficar ansioso, né? A parte das recomendações. Muita gente pede nos comentários e diretamente aí nos grupos também alguma indicação de fundo, né? Eu, infelizmente, não posso fazer ainda. Mas você pode fazer uma recomendação aí para o pessoal que está nos assistindo? Posso. Hoje eu tenho minha carteira recomendada, né, Ricardo? Em que eu faço, na verdade, o relatório semanal e uma vez por mês eu revejo essa carteira recomendada. E lá tem várias recomendações. Uma recomendação, e nessa carteira recomendada eu costumo ter o quê? Eu costumo dizer o que eu digo assim, ó, eu tenho fundos âncora
que se você vê, eles estão passando todos os meses e o fundo está lá, porque o fundo é muito bom, e eles têm um percentual um pouco maior da carteira. Tem alguns outros fundos que geram um yield maior, mas tem um pouco mais de risco, e tem alguns fundos que são um ou dois fundos que eu vejo uma oportunidade de valorização da cota. Tá? Então, esse é o formato da minha carteira recomendada. Eu tenho uma visão um pouco diferente daquelas ideias de carteira de rendimento, carteira valor e tal. Eu não vejo muito assim o fundo imobiliário. Uma recomendação assim que eu digo que é pontual e que na minha visão é muito boa hoje é o GGR, o GGRC11, tá? O fundo de logístico GGR, que é um fundo que surgiu numa primeira emissão comprando poucos ativos. Eu no começo fiquei um pouco resistente por achar que eram poucos ativos em estados diferentes, imóveis muito diferentes e muito dependentes dos inquilinos. O fundo fez uma segunda emissão, comprou excelentes ativos, conseguiu se diversificar em várias regiões do Brasil, o que é importante. Se tem um fundo muito diversificado, tanto em quantidade de imóveis quanto em quantidade em regiões que ele está alocado, tá? Com bons locatários e tudo com contrato atípico. E agora ele já vai fazer uma terceira emissão, tá? Possivelmente seguindo essa tendência, porque eles têm o que nós chamamos de track record, tá? De comprar bons ativos. Está num preço bom, um preço próximo ao seu valor patrimonial, gera um yield elevado e tem um contrato atípico nos seus imóveis de 10 a 15 anos recém-firmados, o que é muito importante, porque eles não foram firmados naquele momento de auge de 2012, mas sim no momento de crise. Ou seja, a probabilidade de quando vencer, eu ter uma renovação em linha com o que existe hoje é maior. Então esse é um fundo que eu tenho recomendado muito, o GGRC11, tá? Que é o GGR Covep. Tem um outro fundo que tem um nome parecido que eu quase me confundi aí no começo, que eu inclusive recomendo a venda, mas isso eu não vou falar para não assustar o pessoal. Tá? Então o GGR Covep, o GGRC11, é um fundo que eu recomendo muito. É um fundo de logística, tá? Um fundo que tem uma receita muito interessante. Tem um fundo que eu costumo recomendar, se você pegar uma participação que eu tive lá no programa do Arthur do Infomani em 2017, eu recomendei, está na minha carteira recomendada há muito tempo e eu recomendo há muito tempo, porque eu vejo muita sustentabilidade, que é o fundo chamado Fundo Industrial do Brasil. Ele às vezes é pouco conhecido do pequeno investidor, mas é um excelente fundo. FIIB11 é o código dele. Tá? É um fundo que eu vejo que ele tem uma característica muito atípica dos demais fundos, porque eu entendo que ele é um imóvel, ele é proprietário de um imóvel que é muito difícil de ser replicado, tanto na região onde ele está, quanto até mesmo no Brasil. Tá? O modelo que ele existe é difícil de ser replicado, ou seja, eu fazer uma concorrência na região dele é praticamente impossível. Ou seja, ele está sozinho no local dele. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele está não tendo concorrência, não tem aumento de vacância. E ele é um fundo que, ao longo dos anos, ele tem demonstrado muita rapidez para alugar o imóvel. Isso é uma característica que os investidores têm que olhar no fundo, o histórico dele. Esse fundo aqui nunca teve vacância, eu vou comprar. Não, mas cuidado, dá uma atenção melhor nele. Às vezes é melhor você comprar um fundo que já teve várias vacâncias e conseguiu ocupar do que um fundo que nunca teve vacância. Porque aquele fundo que teve várias vacâncias e já conseguiu ocupar várias vezes, indica que o imóvel é bom para vários inquilinos. É o caso do Industrial do Brasil. Então, o Industrial do Brasil é um fundo assim que eu vejo como de excelente qualidade por longuíssimo prazo, porque ele já demonstrou uma qualidade muito grande para reter inquilinos e para atrair novos inquilinos quando alguém rescinde o contrato. Tá? Então, fica essas duas recomendações aí de compra para os ouvintes. Então, recapitulando, é o GGRC11 e o FIB11. Exatamente. Com certeza o pessoal vai analisar bem esses fundos aí para seguir a sua recomendação. E você também tem um site, né, que é o desmistificandofi.com.br, tem até um radar. Eu vou deixar o link aí na descrição também para o pessoal acessar. Perfeito. É só sem BR, tá? É só .com. É só .com, perdão. Então, vou deixar o link correto, podem ficar tranquilos aí. Bom, a gente sabe que tem vários outros setores de fundos imobiliários também,
mas esses outros setores a gente vai deixar para uma outra live aí. Eu até convido o Rodrigo, já está pré-convidado para a gente fazer a parte 2 desse vídeo. Com certeza. Bom, Rodrigo, muito obrigado aí por você ter aceitado o convite novamente. Eu espero que você, sendo que quiser, né, você está convidado aí para participar do canal também. E uma boa noite para você e tudo de bom. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço a oportunidade de trazer um pouco mais aí de fundo imobiliário para os teus ouvintes, tá? E também fico à disposição para nós fazermos uma parte 2 aí no próximo tempo. Tá certo, então. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.